Ser intencional o tempo inteiro é chato demais. Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olivar. Pega o seu café ou qualquer outra coisa que você gosta de beber pra gente começar esse episódio. E assim, hoje esse episódio vai ser quase um desabafo e eu preciso muito externalizar esse sentimento. Ser asteric é muito cansativo. E eu comecei a reparar o quanto isso impacta a nossa rotina o tempo inteiro. O quanto isso afeta o nosso senso criativo e quanto isso afeta a nossa personalidade. E eu vou chegar no ponto de como isso apareceu para mim, como isso virou uma necessidade para compartilhar nesse episódio de hoje. Essa semana eu vi um conteúdo que falava: volte a usar o Instagram como antigamente, que é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? E eu já falei aqui no podcast também, como a gente pode usar o Instagram como se fosse 2012 de novo, sabe? 2011. Porque era uma época onde a gente usava as redes sociais para guardar memórias. E hoje, assim, voltando a esse senso nostálgico, essa parte analógica, eu vejo que a nossa relação com as redes sociais estão se transformando e isso vai transformando a nossa visão sobre as coisas e também a nossa personalidade. E para mim, essa sensação de ser asteric, essa sensação de ser intencional é tão preocupante. E olha que eu trabalho com posicionamento de marca, eu ensino as pessoas a se posicionarem no digital e na internet, que eu me preocupo muito. Porque qual foi a última vez que nós fizemos alguma coisa que a gente realmente quis? Porque os lugares que nós vamos fazem parte de uma indicação. Eu vi isso no TikTok, nossa, me falaram que é muito bom. E não tem certo ou errado, eu acredito que tem uma linha tênue de entender o que realmente faz sentido pra gente. A gente não quer mais postar porque curtida virou validação, comentário virou parte da estratégia e salvamento, direcionamento que aquilo tá funcionando ou não. E aqui eu não tô nem falando só de estratégia do digital, mas eu tô falando como que o engajamento, o algoritmo veio se transformando numa forma que mexesse até com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança, sabe? E às vezes eu me pego muito sentindo isso e eu tenho trabalhado muito pra fugir desse sentimento de que uma curtida não valida o meu trabalho, só um salvamento não valida o meu trabalho, mas saber que aquilo que eu estou fazendo vai transformar uma vida é muito mais importante do que os números, porque os números são importantes, mas eles são passageiros, mas quem nós somos não é. E aí que entra o ponto, a gente tá tentando performar o tempo inteiro, e faz sentido, né, no digital a gente quer chamar atenção, a gente quer trazer estratégia e intenção, só que vamos falar real, isso é muito cansativo. Se o tempo inteiro tudo precisa estar dentro de uma estratégia, tudo precisa fazer sentido, e cara, isso me dá vontade de gritar. Vamos gritar? Você grita daí, eu grito daqui. Gente, isso me dá falta de ar. Então quer dizer que eu não posso postar meu gato, que não é autoridade? Eu não posso postar uma foto tremida, porque isso vai afetar o meu trabalho? Eu não posso mostrar para as pessoas, a minha família, porque isso quer dizer que eu estou sendo vulnerável? Ou até pior, eu não posso mostrar a minha história, porque ao mostrar a minha história, eu vou falar que eu não nasci pronta? Gente, não faz sentido. Para pensar, você está deixando de compartilhar uma coisa que para você é importante numa rede social porque você quer performar o tempo inteiro. Eu quero que as pessoas pensem isso sobre mim. Ok, mas a impressão a gente não consegue controlar. E tentar controlar tanto tá te atrapalhando ao ponto de você se esquecer e de você se tornar um personagem de não conseguir sair mais dele. Porque você vai falar, não, isso não dá engajamento, eu não vou postar. Mas, cara, eu quero saber o que você comeu de almoço. Eu quero saber quem fez aniversário na sua família. Eu quero saber que você passou o domingo em família, que você comeu macarrão ou feijoada. Eu quero saber o seu livro favorito. Eu quero saber o produto que salvou seu cabelo. Eu acredito que é aí que a gente tá se perdendo. E, novamente falando, não é só sobre estratégia, mas é sobre identidade.
Porque como a gente vai conseguir inovar e criar diferente se todas as referências vêm do mesmo lugar? E eu vou trazer exemplos reais, tá? Só pra vocês entenderem. Eu uso óculos de grau, tá bom? Que eu sou um péssimo exemplo de usar óculos de grau, porque faz tempo que eu não uso, eu tenho que, inclusive, passar no oftalmo. Mantenham as suas consultas em dia. Mas voltando, quando começou o óculos da Miu Miu, todo mundo queria o óculos da Miu Miu. Eu confesso que eu acho muito legal o estilo. Só que eu entrar em qualquer rede social, tem 10 milhões de pessoas usando o mesmo óculos. Eu acho lindo o estilo, mas eu acho que todo mundo tá usando. Outra coisa, desde quando Hot Yoga virou uma coisa muito legal se fazer? Gente, eu não consigo imaginar eu dentro de uma sala suando. Inclusive, primeiro que eu passo mal, segundo que eu desmaio. O que era pra ser divertido vai ser chato. Terceiro ponto. Os hobbies. Ai, você tem que fazer cerâmica. Será que você gosta de cerâmica? Será que é esse hobby que você precisa fazer? O meu ponto aqui não é não fazer as coisas, mas é sempre se questionar se aquilo faz sentido e vem de uma vontade. E até trazendo sobre estratégia e comportamento, eu acho legal a gente pensar em dados, eu acho legal a gente pensar na estratégia, mas só postar a estratégia o tempo inteiro te torna um catálogo, te torna uma pessoa insuportável. Porque você não tem outra versão, só é o seu trabalho. Cara, é entender assim de uma vez por todas mesmo que uma versão não anula a outra. De que você pode ser a pessoa que vai pra balada, mas que você é psicóloga no outro dia. E assim, eu acho que a gente tá se perdendo tanto nesse ponto que a gente tá perdendo profundidade de entender que, nossa, eu só sou o meu trabalho, ou eu só sou creator, e esse conteúdo aqui no digital. Assim, me assusta muito também o ponto de quantas pessoas editam as fotos. Mas não assim, eu vou mudar a cor da foto, eu vou melhorar a foto. Mas assim, editar corpo, me assusta muito quando as pessoas editam corpo pra postar na rede social. Porque pra mim fica, cara, isso não é real. Por que eu quero que as pessoas tenham uma visão de mim assim? E aí que eu quero trazer o questionamento que me pega muito. Parece que a única coisa que funciona e que vale a pena é o hype. Porque se não tá no hype, parece que não faz sentido. E se ter 10 curtidas, nossa, flopou total. Mas claro, vai ter conteúdo que vai flopar e tá tudo bem. É muito melhor ser um conteúdo que mostra a sua identidade do que ser uma coisa performática que a gente não consegue ver outras coisas. E assim, eu vivo pensando muito nisso e me questionando se as coisas que eu estou gostando é porque eu tô gostando ou porque eu tô vendo tanto que isso tá mudando a minha forma de enxergar. Porque tá todo mundo igual mesmo. E quando a gente quer inovar, a gente tem medo de inovar, porque não é uma coisa que a gente tem controle, não é uma coisa que a internet está acostumada e que aquilo, por ser novo, não vai ter a mesma visibilidade, sendo que poderia ser ao contrário. É claro que, assim, tudo que vai sendo visto muito tempo, as pessoas vão se acostumando e aquilo vai dando mais visibilidade. Mas a gente entra numa zona de conforto absurda, de que é só isso que eu tenho que fazer, mas você não inova, você não se desafia, você não testa outras coisas, e isso acaba total com o seu potencial. Eu não sou muito fã da palavra, você tem potencial, porque eu acho às vezes meio triste essa palavra, mas realmente, você se coloca tanto numa caixinha de um formato, numa caixinha de postagem, numa caixinha de como você deveria se comportar, que você destrói tudo aquilo que você gostaria de criar, toda a sua personalidade, tudo aquilo que você representa. E tá tudo bem. E assim, a gente tá tão biruleve das ideias com isso, que a gente pensa assim, o meu estilo é esse, eu não posso gostar de outra coisa. Por que você não pode? O que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de você, testa, explora. O ser humano é um ser que vai evoluindo e vai se transformando. E eu acho que essa é a graça do processo. Por isso que eu acho muito legal, assim, às vezes, ser uma pessoa que muda de opinião. Porque eu me permito conhecer coisas novas. Às vezes, eu já falei aqui, né, no podcast, que eu me considero uma pessoa medrosa. Mas eu sou uma pessoa que abraça muito as coisas diferentes. Eu adoro gente estranha, pessoas estranhas me chamam muita atenção, coisas estranhas me chamam muita atenção, porque eu consigo enxergar
o que fez com que aquilo fosse criado. E isso pra mim é muito legal, sabe? É uma coisa muito diferente, eu acho que a gente pode fazer e chamar mais atenção. É de olhar a nossa história, olhar o nosso repertório e ver como que cada coisa que a gente tá fazendo constrói a nossa identidade, mostra quem nós somos. E se você parar pra prestar atenção, o que você tá fazendo que mostra quem você é? Será que você não tá tão na caixinha, tão fazendo tudo que todo mundo tá falando e deixando passar momentos tão especiais? Eu gosto muito de registrar momentos e agora depois do Bad Bunny, do Debí Tirar Umas Fotos, eu quero explorar mais isso. Então, poste sim as coisas que fazem sentido pra você. Posta sim as coisas que você acha legal. Posta sim a frase que você escreveu no seu caderno, a foto tremida, a foto do seu cachorro. Mostra coisa que deu certo, mostra coisa que deu errado, porque nós somos humanos e nós estamos nas redes sociais para nos socializarmos. É entender que o seu post de gato não vai fazer com que a sua autoridade se perca. Muito pelo contrário, por você gostar de gato, eu vou gostar de você e isso pode fazer com que eu te contrate. Ou que eu queira ser sua amiga. Quando você for fazer as coisas a partir de agora, se pergunte se as coisas fazem sentido com você. Será mesmo que você gosta de hot yoga? Será mesmo que você quer um óculos da Miu? Não tem problema se você quiser. Mas é aí que tá o ponto. Se você quer, você sustenta aquilo, porque pra você faz sentido. Eu falo tanto essa frase nesse podcast, mas é uma coisa que eu acho que a gente precisa repetir sempre. Faça mais coisas que fazem sentido pra você, mesmo que não esteja no hype. Vai em restaurante que as pessoas não falaram, mas que você quer experimentar, você quer ver. Sai um pouco desse núcleo e também inove, sem se apegar só nos números, porque isso pode estar tirando toda a sua personalidade e a graça de criar. Existem mais coisas que a gente pode se importar. Uma delas é como a nossa identidade está sendo mostrada para o mundo e quanto a gente está se respeitando, o quanto que a gente está fazendo isso valer a pena. Eu acredito que esse episódio, ele não tem uma conclusão, mas eu acredito que tem uma provocação. Será que vale mesmo a pena a gente performar para parecer perfeito, sendo que é a nossa identidade que muda tudo? Será mesmo que vale a pena a gente performar e ignorar as nossas fotos, que quando a gente vai ver a gente não se reconhece, é só uma máscara? É como a Pitty diz, seja estranho, seja bizarro, mas seja você. Do seu jeito, com o que você gosta, com o que você acredita. É pra isso que nós usamos a internet. Me permita conhecer você de verdade. E eu te encontro no próximo episódio. Beijo!